Uma reportagem do Globo revelou que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, usou um programa secreto para monitorar os passos de qualquer cidadão brasileiro que tivesse um celular. A ferramenta, conhecida como First Mile, foi comprada em 2018 e usada até 2021, nos 3 primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro. A arapongagem, para usar uma expressão vulgar, mas que agora está em dicionário, essa atividade não é direito, é crime. Praticado pelo Estado, é ilícito gravíssimo. Toda e qualquer decisão que requisitar os dados deve ser devidamente motivada para eventual controle que se faça necessário da legalidade, da legitimidade, da validade do ato pelo Poder Judiciário. Contudo, especialistas apontam que o uso da ferramenta pode ter violado a lei e afirmam que a agência não tem o monitoramento de celulares entre suas atribuições. O First Mile tem a capacidade de monitorar os passos de até 10 mil números de celular no Brasil a cada 12 meses, mas não se sabe ainda quantas pessoas foram vigiadas. O jornal Folha de São Paulo apresentou documentos que mostram que em julho de 2019, o então chefe da inteligência da Receita, Ricardo Pereira Feitosa, a acessou e copiou dados fiscais sigilosos do então Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen, do empresário Paulo Marinho e do ex-ministro Gustavo Bebiano, que haviam rompido com a família Bolsonaro. A revelação acontece em meio a denúncias de que o governo de Jair Bolsonaro usou órgãos públicos, como a Receita Federal, para obter dados sigilosos de rivais do ex-presidente. A própria ABIN teria produzido relatórios de orientação para o senador Flávio Bolsonaro no caso que investiga a possível prática de rachadinha quando ele era deputado estadual. Os documentos teriam como objetivo embasar pedido de anulação do caso das rachadinhas, segundo reportagem da revista Época publicada em dezembro do ano passado. O Ministério Público Federal acusa o senador Flávio Bolsonaro de embolsar parte dos salários dos servidores do gabinete quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. Ele nega as acusações. As questões sobre a atuação da ABIN no governo Bolsonaro são o tema do Ao Ponto de hoje. Nesse episódio, eu, Felipe Barini e Carolina Moran recebemos os repórteres Patrick Campores e Dimitrios Dantas, da sucursal do Globo de Brasília, e Denilson Feitosa Pacheco, presidente da Associação Internacional para Estudos de Segurança e Inteligência. O Ao Ponto de 15 de março começa agora. Vem com a gente. Dimitrios Dantas, Patrick Campores, mais uma vez bem-vindos ao Ponto e mais uma vez com furo. Conta pra gente o que é essa ferramenta First Mile que vocês contaram ontem, aliás, na reportagem do Globo, e que foi utilizada pela ABIN durante o governo Bolsonaro. A própria ABIN admitiu agora há pouco. Basicamente, ali no finalzinho, nos últimos dias do governo Temer, a ABIN ela contratou um sistema de uma empresa israelense chamada Verint, que é esse sistema First Mile. O First Mile é uma de várias soluções hoje no mundo da espionagem e da contra-espionagem, e o funcionamento dele, basicamente, ele oferece para a ABIN a possibilidade de identificar a localização de celulares em todo o território nacional. É um sistema que funcionava basicamente usando a própria arquitetura de telecomunicações, né? É um sistema que já existe há várias décadas e que não tem tanta segurança. E hoje, com a disseminação do uso de aparelhos celulares, se tornou mais fácil que empresas, principalmente essas empresas focadas em segurança, tivessem acesso a localização de celulares. Isso quer dizer, na prática, Felipe, que a ABIN, ela apenas com o número do telefone, ela conseguia rastrear a localização de uma pessoa, né? O identificado ali, o alvo, a pessoa ser monitorada, eles incluíam o número do telefone dessa pessoa no sistema, e o sistema, a partir daí, começava a monitorar a localização dessa pessoa, né? Agora, gente, de que forma e em que período essa ferramenta foi utilizada pelo governo? Essa ferramenta foi usada ali do início da gestão, em 2019,
até por volta de maio de 2021, quando o contrato ele venceu com essa empresa e não foi mais renovado, né? Então a gente tem um período aí de mais de 2 anos, cerca de 2 anos e meio de utilização dessa ferramenta e com uma quantidade de alvos que a gente não tem ainda a quantidade de pessoas, nem quem são as pessoas que foram monitoradas, exatamente por causa da falta de controle do uso dessa ferramenta, né? O que a gente tem apurado era que um grupo ali restrito de 5 servidores vinculados à diretoria geral da ABIN, por meio do departamento de operações, esse grupo eles tinham os acessos e a possibilidade de monitorar as pessoas em qualquer parte do território nacional. Isso geralmente acontece muito, esse tipo de monitoramento, por meio de ida a campo dos agentes da ABIN, né? Eles colocam lá uma pessoa para fazer esse monitoramento. Então, essa ferramenta possibilitou que esse tipo de agente ele não precisa mais ir a campo. A ABIN, só com o número de celular, ela consegue rastrear as pessoas. Aí o problema principal nisso que a gente tem apurado é o uso sem controle, indiscriminado dessa ferramenta que estava ali guardada às 7 chaves, né, e poucas pessoas tinham acesso, tinha pouca transparência até mesmo dentro do órgão com relação a esse sistema. Teve algum tipo de questionamento interno no próprio governo sobre o uso de uma ferramenta tão abrangente e que operava numa faixa, vamos dizer, de certa forma obscura, até um limbo, como algumas pessoas mencionaram? Teve algum tipo de questionamento e teve algum tipo de investigação interna sobre esse uso? A grande questão desse contrato é exatamente que como a ABIN ela faz parte do sistema de inteligência, ela tem alguns privilégios ali quando ela vai fechar alguns contratos, e um deles é a possibilidade de fechar contratos sigilosos, né, alegando questões de segurança nacional. Esse é um deles, ele foi fechado no finalzinho de 2018, né, no finalzinho do governo Temer, e o contrato, ele não fala qual que era o objeto que estava sendo contratado. Então, mesmo dentro da ABIN, como o Patrick falou, o conhecimento sobre essa ferramenta já era bem limitado, eram algumas poucas pessoas que tinham acesso a essa ferramenta e poucas pessoas que sabiam que ela existia dentro da ABIN. Então, o que a gente apurou é que houve questionamentos internos dentro da ABIN sobre possíveis abusos que teriam sido cometidos no uso dessa ferramenta, né? Esses questionamentos internos, a possibilidade do uso contra adversários, seja internos ou externos, ele sempre rondou ali as pessoas que participaram, que atuavam ali com essa ferramenta. E em 2022, em março de 2022, um ano depois que a ferramenta deixou de funcionar, o então diretor-geral da ABIN, o Alexandre Ramagem, ele abre uma comissão que ele chama de correição, né? É uma comissão de investigação para apurar a regularidade do uso dessa ferramenta. Então, acabou que um ano depois o contrato ainda gerava polêmicas dentro da ABIN, tanto que o Ramagem abriu uma comissão para investigar como ele era usado e ajustar a conduta em relação ao uso dele dentro da agência. Acho que tem um contexto importante aí, Felipe e Carol, que é o uso da ABIN no governo de Jair Bolsonaro como um instrumento político ali, que muitas vezes esteve envolto a casos de desvio de finalidade mesmo, né? A gente pode citar 2 aqui que ganharam uma dimensão maior, que foi o uso de servidores da agência para auxiliar o filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, naquele caso das rachadinhas no Rio de Janeiro. E um outro caso que foi a espionagem
de um amigo do filho do presidente 04, do Jair Renan, que era um personal trainer e que era amigo do filho do presidente, que ele foi monitorado, ele foi espionado pela agência. Qual foi a justificativa adotada pelo governo juridicamente para justificar esse tipo de monitoramento? Qual foi o argumento jurídico? A grande questão em relação à utilização dele pela ABIN é que a ABIN, ela, como a gente ouviu algumas pessoas, tanto de dentro da ABIN, mas também especialistas, ela atua ali num limbo legal para justificar esse uso, que é a questão da segurança nacional. A ABIN, ela tem esse privilégio, entre aspas, para alegar questões de segurança nacional para esse tipo de contratação. A gente está tentando, o próprio ex-diretor Alexandre Ramagem, ele cita que houve um parecer jurídico da então Advocacia Geral da União, mas como o contrato é sigiloso ainda, a gente não teve acesso a todos os documentos que justificaram a decisão. Pela nossa apuração, a agência, ela utilizou essa brecha na lei que permite que ela contrate serviços de forma sigilosa e alegando questões de defesa nacional. Só um contexto que eu acho que vale a pena também adicionar é que a legislação brasileira, ela coloca nas mãos do Poder Legislativo a função de fiscalizar o sistema de inteligência no Brasil. Então, o Congresso Nacional, ele tem uma comissão mista de controle das atividades de inteligência que reúne tanto senadores como deputados, e cabe a eles a função de fiscalizar as atividades de inteligência no Brasil, né? Eles têm reuniões públicas, mas também têm reuniões confidenciais ali com a cúpula da ABIN, tem audiências com o diretor da ABIN confidenciais, mas pela nossa apuração a gente conversou com vários integrantes da comissão, esse contrato não foi tratado junto à comissão. Em nota, a Agência Brasileira de Inteligência confirma que tinha um contrato sigiloso para essa manutenção de uma ferramenta que pode ter permitido o acesso a dados de celulares de diversas pessoas. Esse contrato teria ficado em vigor de dezembro de 2018 a maio de 2021. Ainda segundo esta nota enviada pela ABIN, o contrato não está mais em vigor e a agência está revendo a sua forma de atuação para que ela fique dentro daquilo que determina o Estado Democrático de Direito. E o que é que dizem a ABIN e a empresa que forneceu esse software? Olha, a gente teve realmente uma quantidade enorme de manifestações assim, pelo lado do governo, desde o líder do PT na Câmara, Zeca Disseu, dizendo que isso é um atentado contra a liberdade individual, cobrando apuração. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também defendendo a apuração. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, também defendendo a apuração contundente sobre esse caso. A gente falou com o general Heleno, né, que era o chefe do GSI nesse período, né, e ele disse que ele não tem conhecimento de nada, que essa ferramenta pode ter sido utilizada lá na ABIN, mas isso era uma questão interna, que ele não tinha nem como dar conta desse tipo de detalhamento das operações, né, que ele tinha outras coisas para cuidar. Também tivemos senadores apresentando pedidos de investigação no TCU, a CGU e inclusive na Polícia Federal. O senador Jorge Cajuru foi um dos que apresentou esses pedidos e, inclusive, um requerimento para que o ex-diretor da ABIN, atual deputado Alexandre Ramagem, preste explicações na Comissão de Segurança do Senado Federal. E o ministro da Casa Civil também, Rui Costa, defendendo uma apuração rigorosa. Então, tanto o governo apresentando pedidos de investigação e de apuração sobre esse caso, e a gestão passada também, de certa forma, tentando se defender ali, dizendo que não era bem assim, que teve regularidade na contratação e que também defendendo que eventuais abusos sejam apurados. E, por outro lado, os órgãos de controle agora sendo acionados e dizendo que vão
apurar e investigar todo esse caso revelado pela reportagem do Globo. A gente procurou todos os envolvidos, né, quando a gente estava fazendo a nossa reportagem, e hoje a ABIN novamente se manifestou confirmando que o sistema foi utilizado, né, no começo de 2019 até meados de 2021, e eles afirmaram que a agência agora está passando por um processo de atualização das normativas internas para realmente dar mais atenção a essas questões que são muito relevantes. Como o Patrick já afirmou, é importante que o Brasil tenha um serviço de inteligência forte, né? A gente sabe que essa questão da defesa cibernética está em voga no mundo todo e é muito importante para o futuro do país, mas também exige o cuidado por parte do governo, por parte das agências de inteligência, porque são ferramentas, como você disse, Felipe, são ferramentas muito poderosas, né? São ferramentas com um escopo muito grande e que podem afetar algumas liberdades individuais. Dimitrios Dantas, Patrick Campores, mais uma vez, muito obrigado, e as portas do Ao Ponto estão sempre abertas para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Dr. Denilson Feitosa Pacheco, que possíveis violações de direitos o senhor vê nessa utilização do software First Mile pela ABIN? É difícil falar especificamente sobre o First Mile, porque foi um processo licitatório sigiloso. Mas, como está anunciado que se trata de uma ferramenta de geolocalização do celular, independentemente de ser o First Mile ou qualquer outra, nós podemos chegar a várias conclusões. Supondo que essa atuação é realmente ilícita, pode ocorrer várias violações. Só para exemplificar, a violação de vida privada, que é um direito constitucional, vida privada, intimidade, liberdade de locomoção. Não é muito óbvio para as pessoas que indiretamente há outros direitos constitucionais, direitos fundamentais que podem ser violados também, como livre manifestação do pensamento, liberdade de consciência e de crença. Mas como é possível isso tudo? É possível isso tudo porque um indivíduo, uma pessoa que sabe que está sendo geolocalizada, ela pode acabar deixando de fazer coisas, né? Ela pode deixar de participar de uma reunião, ela pode deixar de participar da prática de um culto religioso que ela não quer que as pessoas saibam, ela, por alguma razão, quer que saiba que é evangélico, ou católico, ou pratica o islamismo, ou judaísmo, ou a religião que for. A geolocalização de uma pessoa, ela indiretamente, ela acaba afetando vários outros direitos. Você pode querer estar num lugar que é absolutamente da sua vida privada ou da sua intimidade, que, por sua própria razão, é um direito constitucional seu, você não quer que saibam. A sua liberdade de se associar, inclusive politicamente, de repente há um lugar que você possa querer ir para manifestar livremente sua posição política, mas você não quer que faça um perfilamento seu, que crie um perfil seu. Qual é a sua religião, quais são suas preferências artísticas, quais são os lugares que você frequenta, que horários você frequenta. Então, a geolocalização, ela permite a violação de uma quantidade imensa de direitos, que são direitos previstos na Constituição. Talvez você não se locomova mais com a mesma liberdade, o direito de locomoção, também está na liberdade de locomoção, que está na Constituição. Não, eu talvez não vou ali porque vão saber que eu estou indo ali. Pode violar também a livre concorrência, que também está na Constituição. Talvez você não faça certas negociações, você pode ter reuniões lícitas, sigilosas, entre CEOs de empresas diferentes, a fim de estabelecer parcerias legítimas, mas se o seu concorrente souber que dois CEOs estão juntos, dois presidentes de empresas distintas, diferentes, dali já sabe que tipo de parceria está saindo, dali pode haver uma reação, pode atrapalhar essa liberdade econômica que as empresas têm de fazer negociações lícitas, pode afetar direitos políticos, a imprensa. A liberdade de imprensa está lá, artigo 220 da Constituição. Dependendo de quem você encontre pessoalmente, você acaba revelando a sua fonte, porque eu tenho duas geolocalizações, eu tenho a do repórter, eu tenho daquela fonte, o sigilo da fonte é uma matéria legal e constitucional. Mas se eu souber que os dois estão juntos, eu já sei
né, que o interessado, o adversário informacional, já sabe o que aquela determinada pessoa está conversando com aquele determinado repórter. Ou seja, nesse mundo estratégico da informação, nada é inofensivo. Até uma pergunta que eu ia fazer agora, doutor Denilson, o governo anterior justificava o uso da ferramenta alegando um suposto limbo jurídico, já que o acesso a metadados de celular não está expressamente proibido na legislação brasileira. Isso procede? Na verdade, vou ter sempre esse cuidado de não tratar especificamente da First Mile, já que o processo licitatório é sigiloso, eu não vi os termos da aquisição por inexigibilidade de licitação, mas tem uma descrição disso. O que essa ferramenta realmente é uma indagação a ser respondida. Como é que se obtém o acesso à geolocalização? É por meio de uma infecção no celular, porque existe essa expressão, você pode infectar o celular para que ele lhe informe dados em geral. Geolocalização é só um deles. Você pode ter vídeo, voz. No caso, essa ferramenta trata de geolocalização remota de celular. Mas existem outras ferramentas que pode ser vídeo, voz, textos e assim por diante, onde a geolocalização é apenas um componente. Agora, a questão, primeiro, o que essa tecnologia faz? Se é só isso mesmo, né? Eu até fico pensando, é só isso que essa ferramenta faz? Não é pouco, mas existem ferramentas que são mais abrangentes. A questão que se coloca é a seguinte: quando nós falamos desses direitos e garantias fundamentais que estão na Constituição, e a gente vai ali no artigo 5º, parágrafo 2º, fala: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados. O que significa? Significa que tudo isso que nós estamos conversando aqui é protegido como direitos e garantias fundamentais. Significa como eles são feitos para proteger a boa parte do que nós falamos aqui, o cidadão, não só o cidadão, né? Pode ser cidadão ou não brasileiro. Se você está em território nacional, você tem muitos dos direitos que o cidadão brasileiro tem se você está no nosso território nacional. Protege a pessoa humana dentro do nosso território e muitas vezes protege as pessoas jurídicas também, o exemplo que eu dei da empresa. Protege em relação ao Estado, porque se o Estado não tem controle, o Estado pode acabar invadindo ilegalmente os direitos e as liberdades, violando as liberdades constitucionais. Então, o que eu estou tentando dizer é que o raciocínio é o contrário. Não é porque há um limbo que um órgão de Estado pode fazer alguma coisa. É exatamente o contrário. Como há um limbo, não pode fazer. A regra é o contrário. No que diz respeito à proteção, à garantia dos direitos fundamentais, a regra é exatamente o contrário. Quando há um limbo, não se pode fazer aquela que a gente chama de intervenção num direito fundamental. A inteligência de Estado é uma inteligência de assessoramento ao presidente. E, portanto, não há lógica, e aqui volto a citar qualquer outro país, que não há lógica de ter uma unidade de inteligência estratégica que não esteja vinculada diretamente ao gabinete presidencial, ou, enfim, a um Ministério Civil, para poder fazer exatamente isso, esse assessoramento direto às autoridades superiores, como deve ser feito e como é feito em vários países. Então, talvez isso seja um caminho natural também, né? O Brasil se realinhando com as maiores democracias. Agora, doutor, falando aqui em tese, né, supondo que pode ter havido algum tipo de monitoramento sem autorização judicial, né, disso que se trata. O argumento da segurança de Estado, ele pode se sobrepor à ausência de uma autorização judicial para algum tipo de quebra de sigilo? E mais, cabe à ABIN fazer esse tipo de monitoramento de cidadãos? Em princípio, a ABIN ela não pode fazer usando argumento de segurança de Estado, a Agência Brasileira de Inteligência, ela não tem uma prerrogativa de fazer um monitoramento indiscriminado de cidadãos. Isso não é possível. Agora voltamos àquele ponto que eu falei, né? Quando é que é legal, não é legal? Vamos supor que possa ser possível adquirir uma ferramenta e que essa ferramenta possa ser usada. Deve haver uma governança no uso dessa ferramenta e um protocolo de uso dessa ferramenta. Quanto mais invasiva ela for de direitos fundamentais, mais rígida tem que ser a governança no uso e os protocolos de uso. O que eu estou tentando dizer? No caso, vamos exemplificar as polícias, quando elas querem fazer uma interceptação telefônica. Como a interceptação telefônica é algo extremamente
invasivo, vamos examinar a governança disso. Ela tem que pedir autorização para que haja uma ordem judicial, porque está prevista na Constituição, né? Tem que haver ali, no caso de investigações criminais, tem que haver uma autorização judicial para que possa ser feito. Ou seja, existe uma governança no uso disso. Não é sozinho a polícia que vai decidir fazer a intervenção nas comunicações de alguém, por meio de uma interceptação telefônica, ouvir que as pessoas estão conversando, ela pede a uma outra instituição que não está no executivo, está no judiciário, e há um controle. Isso estabelece uma governança que tira do eu vou fazer agora na hora que eu quiser. E tem que ter protocolo de uso, você tem que ter registros, documentos, tem que ser documentado, tem que poder ser auditável. Então, vamos supor a First Mile ou outra ferramenta dessa natureza. Vamos supor que a Agência Brasileira de Inteligência possa ou pudesse ter adquirido uma ferramenta como essa ou outra organização, outra no Estado brasileiro. Qual é a governança do uso dessa ferramenta e qual é o protocolo de uso? Ou seja, tem que ter essa ferramenta, existe uma ordem escrita, uma ordem que a gente chama de ordem de busca, né, para que se busque aquela informação sobre aquele assunto, porque se há uma ordem, ela é controlável. E os órgãos de controle poderão fazer esse controle. A Comissão Mista de Controle de Atividade do Congresso Nacional, ela poderá ter acesso a isso e verificar. As ordens estão sendo feitas, os casos são esses, porque estava fundamentado num segredo de Estado. Se houve a prática de crime, o Ministério Público Federal poderá atuar, poderá ele mesmo instaurar uma investigação ou requisitar que a Polícia Federal instaure uma investigação. Agora, vamos supor, não há ordem escrita, né? Não há uma ordem determinando que seja buscada uma informação. Não há um protocolo rígido no controle dessa ferramenta. Ela não permite auditagem. Eu não estou falando dessa especificamente porque nós não temos o descritivo completo dessa tecnologia, mas falando da tecnologia em geral. Eu posso simplesmente entrar no meu sistema, colocar um número de telefone e descobrir a geolocalização, e isso não fica um log permanente naquele determinado dispositivo que você está usando para saber isso, porque se eu posso apagar esse log, se o log não é permanente, o log assim, no dia tal, hora tal, fulano de tal, com a ordem tal, acessou para pegar a informação tal nesse sistema informático, né? Eu tenho um log ali que ele não pode ser apagado, e tem uma auditagem, ou seja, existe uma governança no uso, existe um outro órgão que pode auditar para saber se aquele determinado agente oficial ele está somente acessando o que deve ser acessado. Esse seria um protocolo de uso. Então, ferramentas muito invasivas, elas têm que ter uma governança rígida e protocolos de uso rígido. Agora, no caso da geolocalização, muita gente defende que esse é metadado. Mas veja bem, hoje em dia, a maior parte dos dispositivos celulares são dispositivos informáticos. Então, existe uma comunicação de dados entre esses celulares e as torres de localização. Se é que é isso que está sendo feito mesmo. Que pode ser, existem outras maneiras de você descobrir a geolocalização. Você pode fazer uma infecção naquele celular e está usando outros métodos, e não simplesmente triangulando torres, né, para poder tentar descobrir a localização. Isso aí, muita gente defende que isso não é um mero metadado, isso é uma comunicação mesmo, propriamente dito. Ainda que não esteja alguém conversando na voz, é algo inerente, algo próprio, seja da comunicação telefônica, porque as torres precisam saber onde aqueles dispositivos estão para poder possibilitar a comunicação telefônica, seja uma comunicação de dados, porque tem um dispositivo informático de um lado, a maioria dos celulares são dispositivos informáticos na atualidade, eles não são apenas voz, eles são verdadeiros mini-computadores se comunicando com computadores que estão do outro lado. Como é que isso é feito? É por meio de uma invasão de dispositivos informáticos? Se isso é feito, a gente não está no limbo. A gente pode ver lá que o Código Penal prevê a figura de invasão de dispositivos informáticos. Como é que essa geolocalização é feita? Ela é feita sem consentimento de ninguém, sem uma autorização, como está falando, judicial, porque se a gente caracterizar como comunicação telefônica ou de dados, e especificar que é de dados é importante, porque os computadores se comunicam entre eles, e alguém se interpõe ali para poder descobrir aquela informação. Isso aí pode caracterizar um crime do Código Penal, por exemplo.
Antes, a ABIN integrava o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias, que chefiou a segurança da presidência da República durante os 2 primeiros mandatos de Lula. A ABIN é o principal órgão de inteligência brasileiro. Nós estamos em desvantagem em relação ao mundo por responsabilidade nossa mesmo, porque o Congresso Nacional não faz andar os projetos que deveriam andar para regulamentar isso de que a gente está falando aqui agora, e a presidência da República, por sua vez, também não faz. Então, a inteligência de Estado no Brasil fica desprotegida, como a gente está vendo aqui no momento. Sujeita a todo esse questionamento que a gente está fazendo, porque não possui a legislação que regulamenta a atuação das ações de busca de informação, de operações de inteligência. No caso, nós estamos falando da Agência Brasileira de Inteligência, o que é uma pena. Porque o Brasil, assim, ele é vulnerável e alvo da inteligência externa, legitimamente. A inteligência nos Estados Unidos tem legislação federal, decreto presidencial regulamentando isso, né? E lá eles permitem fazer inteligência econômica também. A legislação deles permite fazer inteligência, permite descobrir o que o presidente da Petrobras está fazendo, seus diretores, permite invadir seus celulares, a legislação federal deles. E nós aqui, completamente desprotegidos por falta de uma legislação que fortalece a nossa inteligência de Estado para que ela possa atuar de uma maneira firme, forte, mas respeitando os direitos e garantias fundamentais. Denilson Feitosa, muito obrigado pela sua participação no Ao Ponto, foi uma aula aqui. Muito obrigada. Um abraço, até a próxima. Que bom então, foi um grande prazer estar aqui com vocês, viu? Um grande abraço então. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.